We are going to the White House right now. El anuncio de la salida del asesor de seguridad nacional John Bolton llegó vía Twitter. Bolton is a hawk on Iran. John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale. Mais uma demissão na Casa Branca. Agora foi a vez de John Bolton, conselheiro de segurança nacional. That's rough. Right oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh, my God. Another plane has just hit. It hit another building. Na véspera do aniversário de 18 anos do atentado às Torres Gêmeas, o principal falcão da Casa Branca foi demitido. John Bolton entrou na mira de Donald Trump depois de sucessivos fracassos na política externa. O mais notável, segundo o próprio presidente americano, foi não conseguir tirar Nicolás Maduro do poder na Venezuela. Defensor de ofensivas militares, Bolton não era somente um linha dura no estratégico posto de assessor de segurança nacional. Por muito tempo, foi interlocutor privilegiado da relação do governo e da família Bolsonaro com um aliado americano. O que muda na política externa dos Estados Unidos a partir de agora? Qual é o impacto sobre as relações com o Brasil? Como essa mudança afeta a campanha de Trump à reeleição? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e nós conversamos com o colunista Guga Chakra e com a editora de Mundo, Cláudia Antunes. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Guga Chakra, o que representa a saída do John Bolton do governo Donald Trump? Ele era um linha dura dentro do governo Trump. Quem era o Bolton nessa administração? Começando pelo John Bolton, explicando quem é o Bolton. O Bolton trabalhou em outras administrações americanas, do Reagan, do Bush pai, do George Bush, e do Bush filho, do George W. Bush. E ele ganhou destaque no período que ele trabalhou para o Bush filho. Ele foi um dos arquitetos, embora não o mais importante, mas um dos grandes defensores da guerra do Iraque. It was just over 90 minutes beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq. Como a gente sabe, foi uma guerra que foi baseada em informações falsas ou equivocadas. Foi um conflito que deixou centenas de milhares de mortos e muitos dos envolvidos naquela guerra se arrependeram posteriormente. O Bolton, não. Ele sempre defendeu a guerra do Iraque, independentemente do fracasso americano naquele conflito. E o Bolton também foi embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas e sempre teve uma postura muito anti-ONU. E ele sempre foi o que a gente chama de hawk nos Estados Unidos, que é um falcão, né? É uma pessoa que defende políticas militares muito agressivas, uma política externa, na verdade, muito agressiva, de intervenções militares. O Bolton, depois que deixou o governo Bush, acabou sendo um pouco esquecido, mas trabalhou como lobista de uma organização chamada Mujahideen al-Khalq, que é o MEC, né, a sigla MEC em inglês, que é uma organização que nasceu de opositor iraniana, que tem uma ideologia jihadista e marxista que foi apoiada pelo Saddam Hussein, ironicamente, no Iraque, nos anos 80, 90. E o Trump nomeou porque o Trump queria retirar os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã e achava que o Bolton poderia ser satisfatório. Iran can never have nuclear weapons, not against the USA and not against the world. Cogitaram do Bolton até ser nomeado antes, mesmo para secretário de Estado, mas isso é sério, o Trump acha o Bolton feio. Ele não gosta do bigode, ele tem um pouco de asco do bigode do Bolton. Mas ele acabou contratando, nomeando o Bolton para assessor de segurança nacional, e daí o Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, que até era uma promessa de campanha do Trump, só que o Trump nunca falou em mudar o regime no Irã. O Trump nunca falou em guerra contra o Irã. O Trump falava que o acordo negociado pelo Obama com o Irã era ruim e que ele negociaria um acordo melhor. E ele sempre se irritou com essa postura do Bolton, que queria que os Estados Unidos bombardeassem o Irã depois daquela crise que teve no Golfo Pérsico um tempo atrás, questionava o Trump pela negociação dos Estados Unidos com o Talibã no Afeganistão, criticava o Trump pelos encontros com o Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte. Quer dizer, quando o Trump buscava diplomacia, ele discordava, ele sempre defendendo intervenções. E na Venezuela foi outro tema que o Trump ficou irritado, porque o Bolton vendeu a ideia para o Trump de que seria fácil
derrubar o Maduro. I don't think Maduro has the military. I think the average service member is very much on the side of Juan Guaido, the interim president. E no caso nem precisaria de uma guerra. E o Trump caiu, se envolveu bastante, de repente não rendeu frutos. O Maduro continuou no poder e o Trump sentiu que foi um fracasso essa iniciativa do Bolton também na Venezuela. Então começou a causar muita insatisfação e a personalidade dele também irritava o Trump e acabou levando a saída dele do governo. A proximidade da eleição dos Estados Unidos no ano que vem com a necessidade do presidente mostrar serviço e resultados tem a ver com essa mudança, com essa troca? Para o Trump seria bom ter uma conquista grande em política externa para mostrar em termos eleitorais, se posicionar como um estadista, mas não que isso seja determinante. Eu ainda acho que o que vai ser determinante na eleição é quem consegue mobilizar mais a base, incendiar mais a base. Eu tenho convicção que o Trump vai mobilizar bastante a base dele, que é um pouquinho menor que a base contra ele. Mas eu não sei se o candidato democrata vai conseguir mobilizar toda a base anti-Trump. Talvez não consiga nesse caso, e especialmente nos que chamam tipping point states, não só nos swing states, nos tipping points, que é o Wisconsin, Pensilvânia e Michigan, que vai ser bem decisivo. O Guga, na prática, o que pode sair dessa provável reunião do Donald Trump com o presidente do Irã? A expectativa é de que eles possam se encontrar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas as autoridades americanas têm dito que não vão suspender sanções, que os embargos continuam. Então, na prática, que tipo de acordo pode sair daí? Olha, primeiro tem que convencer o Irã a aceitar esse encontro. O Irã, assim como os Estados Unidos, é um país bem heterogêneo em termos de posições políticas de seus membros. A ala moderada é a ala que negociou com o Obama o acordo nuclear, que engloba, acima de tudo, o presidente Rouhani e o chanceler Zarif. Eles colocaram todas as fichas deles na negociação com o Obama, inicialmente rendeu frutos, mas depois se provou um fracasso porque o Trump retirou. Então eles ficaram queimados, a imagem deles se queimou um pouco dentro do Irã, passando a ser vistos como derrotados, como fracassados. Quem se fortaleceu foi a aliadura, as guardas revolucionárias, que são tão distantes do Rouhani quanto Trump é do Obama. Então essa linha dura das guardas revolucionárias cresceu, está com força e eles pressionam o Ayatollah Khamenei, que também já via com cautela a negociação com o Obama. Com Trump ele vê mais ainda, porque na visão dele o Trump humilhou um pouco o Irã e os iranianos são muito orgulhosos, é aquela questão do orgulho persa, né? Eles se consideram uma grande potência. Então tem que ver se o Ayatollah Khamenei, né, que às vezes falam Khamenei pela transliteração, se ele vai autorizar o Rouhani a se encontrar com o Trump. O Rouhani não vai se encontrar sem autorização do Khamenei, isso não vai acontecer. Se houver um encontro, simbolicamente é muito grande e significa possivelmente uma reabertura de início de negociações. Mas é importante frisar que o Obama nunca se encontrou com o Rouhani e nem com o Zarif. O encontro de mais alto escalão entre iranianos e americanos foi do Zarif, o chanceler, com o John Kerry, então secretário de Estado. Seria algo histórico se ocorresse esse encontro. A gente vai aguardar, até torce, viu? Porque seria muito bom para o mundo como um todo, porque isso, eu acho que o encontro por si só reduziria de forma abrupta a chance de um conflito acidental, da mesma forma que aconteceu com a Coreia do Norte. Independentemente do resultado final, só de ter menos chance de uma guerra, isso é bom para a humanidade. Falando de Brasil, o John Bolton, de alguma forma, aparecia como um interlocutor privilegiado da família Bolsonaro, ou melhor, a família Bolsonaro tinha nele um interlocutor privilegiado para chegar ao governo Trump. O governo brasileiro está perdendo um interlocutor importante? Perde um interlocutor importante. Ele era o principal interlocutor, o principal não, mas era o de mais alto escalão interlocutor do Brasil no governo Trump, sem dúvida alguma. O Bolton, inclusive, foi a mais importante figura do governo americano que esteve no Brasil, e ele estava em muita sintonia com a administração Bolsonaro na questão da Venezuela. Perde interlocutor, mas eu não creio que seja
um dano fatal ou irreversível para a relação da administração Bolsonaro com o Trump. Eles podem desenvolver outros canais de diálogo, mas o Bolton sim era uma figura que prestava atenção no Brasil. Isso era bom, né? Prestar atenção na Venezuela. Era bom para o governo Bolsonaro porque eles estavam em sintonia nessas questões ligadas à América do Sul. Sem o Bolton, especialmente na Venezuela, o Brasil perde interlocutor, até porque o Elliot Abrams, que é o grande enviado americano para temas venezuelanos, ele está buscando estabelecer canais de diálogo com o regime do Maduro para tentar uma saída mais negociada. Ele diverge um pouco das posições mais radicais do Bolton e da própria administração Bolsonaro nessa questão. E o Trump está mais próximo nesse momento do Abrams, até porque ele considera o Bolton um fracassado no tema Venezuela. Dá para apontar de maneira específica o que levou à saída de John Bolton do governo Trump? Basicamente, o Trump ele não gosta de intervenções militares, ele é mais isolacionista mesmo, isso é genuíno dele, e o Bolton era muito pró-intervenção, e a personalidade do Bolton seguramente irritou o Trump. O Trump não gosta de alguém que fique o tempo todo contradizendo as posições dele. Eu acho que o golpe final foi a questão do Talibã mesmo, assim. O presidente americano Donald Trump suspendeu as negociações de paz com os líderes do Talibã. Do Trump buscar o diálogo e o Bolton ficar criticando o presidente americano o tempo todo. Guga, explica pra gente um pouquinho como é que essa dinâmica, uma série de auxiliares muito importantes do presidente Trump vão caindo ao longo do tempo, todos por divergências diretas com o presidente. Isso é uma tônica, né? É uma dinâmica normal quase do governo Trump. Exato, foram muitos, né? Não dá nem para contar a quantidade em diferentes áreas de figuras que abandonaram o governo Trump. Se comparar a administração atual com o que o Trump começou, basicamente saiu todo mundo, né? Trocou todo mundo, porque ele é uma figura difícil de lidar, difícil de trabalhar, com ego muito elevado, e acaba levando essa rotatividade. Chega um momento que acaba ocorrendo um atrito e, inevitavelmente, ou ele demite a pessoa cansa mesmo do estresse, da estafa, e acaba se afastando. A única exceção, mesmo assim, é o Stephen Miller, né, que é o grande assessor do Trump para temas de imigração, né, que é uma pessoa bem jovem e que, assim, bem radical, mais até que o Trump na imigração, e que evita ao máximo atrito com o presidente americano. O que se especula sobre quem deve ser o substituto de John Bolton e qual é o perfil dele? Olha, ainda é difícil dizer quem será a pessoa, mas a Raquel Krahenbuhl, que é correspondente da Globo News na Casa Branca, que conhece bem, acompanha bastante a administração Trump, ela cita um ex-militar, um ex-general já na reserva, mas que até trabalhou na administração Trump, muito experiente, que chama Rick Weddle, que morou em São Paulo 12 anos, conhece bastante o Brasil, então para o Brasil seria uma figura excelente. Guga, obrigada pela participação mais uma vez, já pode pedir música no Fantástico, tá? A terceira já dá esse direito. Obrigado a você, contem sempre comigo. Valeu, muito obrigado, um abraço. Cláudio Antunes. O que muda na política externa dos Estados Unidos para a América do Sul, especialmente para o Brasil, com essa saída do John Bolton? O que a gente sabe é que o Bolton ele estabeleceu uma relação, vamos dizer assim, pessoal com o governo brasileiro, porque ele foi, ainda antes da posse, né, o primeiro mais alto funcionário do governo Trump a vir aqui se encontrar com o Bolsonaro. Foi antes da posse, foi em dezembro, ele esteve na casa do Bolsonaro, foi o famoso café da manhã com Danoninho. Bolo de milho, Danoninho. Bolo de milho, Danoninho, café na caneca e etc, né, que estabeleceu assim essa relação sui generis do Bolsonaro com as suas visitas, né. Então ele foi, e sem dúvida também, eu acho que a retórica do Bolton em relação a países aqui da América Latina, principalmente o que ele denominou de troika da tirania, que seria formada por Venezuela, Cuba e Nicarágua, essa retórica teve uma certa ressonância
pelo menos com a retórica que o Itamaraty usou logo no início, assim, para falar, principalmente do governo da Venezuela, né? Acusando diretamente, uma coisa um pouco inédita, assim, na diplomacia, o governo Maduro, não só por violações de direitos humanos e tal, mas também de narcotráfico e narcoterrorismo e uma série de coisas que apareceram na retórica do Itamaraty pela primeira vez, mesmo em relação a países em relação aos quais você tem restrições. Então, eu acho que não está claro ainda como é que isso vai influenciar a relação com o Brasil. A essa altura, o governo Bolsonaro já estabeleceu também uma relação com o Trump. Ele já se encontrou com o próprio Trump 2 vezes, né? Na visita que o Bolsonaro fez a Washington e depois na reunião do G20, que foi no Japão em junho. Então, e assim, a admiração declarada do Bolsonaro pelo Trump estabeleceu uma relação própria entre os dois. They say he's the Donald Trump of South America. Do you believe that? And he's happy with that. Então, a saída do Bolton em si, eu acho que o Brasil entrou muito no início, principalmente na onda do Bolton, mas a onda do Bolton aqui na América Latina já estava recuando pela falta de resultados imediatos e o Trump mesmo hoje disse que uma das razões que levaram a saída do Bolton foi a política dele para a Venezuela. So, John is somebody that I actually got along with very well. He made some very big mistakes. O que essa saída do John Bolton diz sobre a política externa do presidente Donald Trump? Eu acho que o exótico, o diferente da política externa do Trump é que ela tenta combinar duas coisas. Duas tendências do Trump, não só do Trump, mas também na sociedade americana. Um é o nacionalismo, o protecionismo, então daí a guerra comercial com a China, o que tem uma certa identidade dessa turma do Bannon, antiglobalista, contra as instituições globais, que são consideradas uma ameaça à soberania dos países, então os Estados Unidos primeiro, então tem essa tendência nacionalista, protecionista, mas também o Trump acha que ele é um bom negociador, o que vem da sua época de empresário, né, e de depois apresentador de TV e tal, O aprendiz. You're fired. I have no choice. Então, assim, eu acho que a grande ambição do Trump é fazer um acordo, né? E, obviamente, você só pode fazer um acordo com quem é seu inimigo. Quer dizer, muita gente acha que ele saiu do acordo sobre o Irã, mais por inveja pelo fato de Obama ter feito um acordo com um país com quem, desde 79, os Estados Unidos não mantinham relações, estavam rompidos. I want to also point out that by working with Iran on this nuclear deal, do que por inveja disso, do que por ele ser contra o acordo em si. Porque ele cancelou um acordo para fazer um outro acordo. Exatamente. Então, assim, eu acho que ele quer botar isso, ele vai tentar a reeleição no ano que vem, e ele almeja, apesar dele ter desfeito todos os acordos com inimigos, entre aspas, dos Estados Unidos, que o Obama fez com Cuba, né, que foi a aproximação, e ele voltou a impor sanções pesadas contra Cuba, muito por inspiração do Bolton, por causa da ligação entre Havana e o governo do Maduro, né, e Caracas. E ele saiu do acordo com o Irã, quer dizer, foram duas das maiores conquistas diplomáticas do Obama, ele desfez. Mas, ao mesmo tempo, ele quer provar que, do jeito dele, ele também pode fazer um acordo. A política externa dele não segue uma linha convencional, de nenhuma linha convencional das linhas que predominam na política externa americana. É difícil até mesmo fazer uma projeção, né? Porque muito difícil. Ela é super intempestiva, ela é super instável. Como você fala, eu confio no meu taco de negociador, né? Porque eu fui empresário. O próprio isolacionismo, em alguns casos, faz com que ele não queira que os Estados Unidos se envolvam em guerras no exterior, né? E o Bolton é um cara bélico, né? Cláudia, obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima. Obrigada a vocês.
Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com Daniel Henrique, dos estúdios da Rádio CBN, e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.